Shabbat Shalom. Louvado seja, engrandecido, honrado, bendito, o Santo, que vive e reina para todos sempre. Amém? Que o Eterno abençoe cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui no Shabbat para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor. Nós estamos na 51ª porção. Estamos finalizando o ciclo das 54 porções anuais. E estamos a 24 horas da virada do ano. Nós estamos explicando para vocês antecipadamente, coisa que eu não fazia nos anos anteriores. Chegava no dia de Rosh Hashanah, fazia Rosh Hashanah. Mas já tem dias que a gente vem explicando. Tivemos uma ministração na semana passada do que significa Rosh Hashanah. E para maior esclarecimento nosso, você precisa entender que amanhã, na virada do dia, às 18 horas, todos os seus feitos desse ano que passou, segundo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, e hoje eu vou trazer um esclarecimento melhor sobre o assunto, toda a nossa vida no decorrer desse ano que passou, está tudo registrado nos livros na eternidade, naqueles malachim, que são juízes, ok? No tribunal celestial. Rosh Hashanah, Rosh, o cabeça no caso ali, tá? O cabeça do ano, ou seja, o primeiro mês do ano bíblico, do ano do Tanakh, do ano da Torá, do ano do Eterno, mas também é conhecido como o dia do julgamento. É por isso que o judaísmo ensina o seguinte: tudo que vai acontecer já aconteceu ou está acontecendo. Nós teremos um juízo final, no final, depois da grande tribulação. Eu expliquei isso há poucos dias atrás. Vai vir aí a grande tribulação. Está escrito, só não vê quem não quer, ou não vê quem não entende. Está escrito que vai vir a grande tribulação, mas algumas ramificações cristãs interpretam que Yeshua vai vir duas vezes. Vai vir uma vez para buscar o seu povo, não, buscar a igreja, e depois vai vir novamente. Não, ele não vai vir duas vezes. Ele vai vir uma vez só. E nessa única vez que ele vai vir agora, ele já dá entrada no milênio, e ele vem logo após a grande tribulação. O milênio, por si só, já se apresenta, né? São 1000 anos. Quando estiver finalizando os 1000 anos, abrirá-se os céus e descerá um grande trono, chamado o trono branco. Aquele que hoje advoga passa a ser juiz do tribunal. Mashiach hoje é seu advogado. Yeshua hoje é seu advogado. Mas quando o trono descer dos céus, do Shamaim, quando o trono branco descer do Shamaim, aquele que advogava não advoga mais. Ele julga. Ele senta na cadeira do juiz e passa a executar. Por isso que está escrito lá no livro de Matityahu, ele diz assim: as ovelhas à minha direita, isso é tribunal. Os bodes à minha esquerda, tribunal. Está separando o justo do ímpio. Está separando o salvo do condenado, a eternidade. Então, é nesse dia em que ele faz a separação
das ovelhas e os bodes, que nós finalizamos o último capítulo do livro de Hitgalut, que é lá no 20 e 21. Nós finalizamos, onde é uma inauguração que muita gente não quer participar. Abre-se as portas do lago de fogo, chamado comumente como inferno, que ainda não existe. Será inaugurado justamente no dia do tribunal do grande trono branco. Nesse dia, que ele separa ovelhas à sua direita e bodes à sua esquerda, inaugura-se o lago de fogo, e aqueles que estão à esquerda de Machia, do juiz, caem para dentro desse abismo, para dentro do lago de fogo, juntamente com o 666, a besta, o anticristo e o falso profeta. E todos descem lá para dentro. Não vai ser legal lá, não. Lá não é só a batata que vai assar, não. Vai assar é tudo. Então o Rosh Hashanah nada mais é do que uma preliminar para que eu e você estejamos acordados, ligados, despertados. É por isso que amanhã aqui nós tocaremos os toques dos shofarotes. Por quê? O toque do shofar, espiritualmente, ele quer dizer: desperta tu que dormes. Despertas espiritualmente, você que está aí. Ai, eu estou triste, eu estou angustiado, eu não quero, não gosto, eu não como, eu não bebo, eu não concordo. Você que está no não. Então você desperte amanhã nos shofarotes para começar uma vida nova, abundante, para que tenhamos pontos somados, que tenhamos graça somada para o próximo ano, se ele vier. Porque pode ser que de agora até o próximo Rosh Hashanah, Mashiach volte e nós não estaremos aqui em Franca mais. O Hashem, vamos estar lá em Jerusalém. Quem não foi de avião vai voando agora, entendeu? E nem precisa de avião. Então nós vamos estudar Rosh Hashanah e entender um pouquinho sobre o que significa o dia do julgamento, porque alguém pode nos questionar, seus amigos podem te questionar e podem dizer assim para mim: mostra para mim onde é que está escrito no Tanar, na Bíblia, que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, que é o dia do juízo. O difícil para nós, às vezes mediante algumas perguntas que alguns cristãos nos fazem, é que eu me deparei com uma situação dessa essa semana. Eu já vi muito cristão dizer assim, ó: se tiver escrito eu acredito, se não tiver escrito para mim não serve. Não, o que acontece é, escrito está. Porque a palavra, a Torá, tem 70 faces. O duro é você mostrar para ele as faces. Não é uma questão de estar escrito. Eu fui comentar isso com uma pessoa essa semana. Eu disse, mas o texto ali foi modificado. Eu quase tomei uma voadora. O cidadão travou. Olhou para mim e disse, então não serve. Eu não quero nem ouvir. Não me diga, não quero ouvir. Como que é meu banner no final? Não me mostre, eu não quero ver. Foi desse jeito, ele falou assim, não me mostre, porque eu não quero ouvir. Olha que coisa interessante. Eu não quero ouvir. Mas eu não falei nada, foi ele que perguntou. Aí quando eu soltei a primeira frase, ele já não quis ouvir. O problema da humanidade, o problema dos demais denominações, que eles não querem ouvir. Não querem ouvir. Não estou atacando, estou explicando. Então nós vamos estudar no livro de Devarim, chamado aí comumente também traduzido por Roma como Deuteronômio 29:9. Nós vamos estudar um versículo lá no livro de Iov, livro interessantíssimo, né? Jó, capítulo 1, versículo 6. E para quem não sabe, né? Jó foi escrito antes de Gênesis, antes de Bereshit. Foi o primeiro livro a ser escrito, né? Iov. Vamos estudar em Malachim Bet. Coloquei uma maçãzinha para você lembrar que é Rosh Hashanah. Mas do lado, para não te deixar muito triste, você olha para a maçã, fica alegre, e olha para a balança e pensa nos seus pecados. Vai comendo uma maçã enquanto você é julgado. Tá bom assim? Então vamos caminhar e vamos aprender? Vamos lá? Devarim 29:9.
Olha que interessante. Alguém já foi em algum tribunal ou já assistiu algum filme em que está tendo um julgamento, em que tem um júri, tem um tribunal? Alguém já assistiu um filme assim? Ou já esteve na corte assistindo, ou como testemunha? Alguém já viu, já observou esse detalhe? O que acontece no tribunal? Quando o juiz entra, o que acontece? Olha como o texto é interessante. Olha como é profundo o texto. Preste atenção, olha que legal. Como você vai dizer para a pessoa, aqui está falando do dia do julgamento. Mas é que a Torá, ela trabalha com 70 faces. São 70 formas de interpretação do texto. Então, olha só como começa o texto aqui. Olha lá que legal. Você, olha a paraxá de hoje. Olha que interessante. Nós estamos estudando a paraxá Nitzavim. Nitzavim, que significa estar de pé. A tradução melhor é essa. Estar de pé. Como que o Eterno cria uma paraxá? Escute. Preste atenção aqui, gente. A paraxá, essa paraxá, ela foi feita para ser ministrada na semana de Rosh Hashanah. É uma paraxá para a semana de Rosh Hashanah. Escute. É uma paraxá que cai na porção, o texto, a porção dela, é exatamente para Rosh Hashanah. Se Rosh Hashanah é o dia do julgamento, que estamos falando de tribunal, Beseder, estão entendendo? Se Rosh Hashanah é dia do julgamento, dia do tribunal, e a paraxá foi preparada pelo Eterno para estar dentro da semana de Rosh Hashanah, então ela começa o primeiro pasuk, o primeiro versículo, escrito assim: vocês estão de pé hoje. Por que vocês estão de pé hoje? Porque o juiz está entrando na corte. E ele vai tomar o trono. E qual que é a posição de todo mundo que está vendo o juiz entrar? De pé. Reverência. Olha como começa a paraxá. De pé. É dia de juízo. Vamos? Olha que tremendo que é isso. Então, vocês que estão de pé hoje, todos vocês diante do juiz, seu Deus, Adonai Tzvaot. Quando ele diz hoje, ele está dizendo Rosh Hashanah. Aí você pega um amigo seu que quer saber, como que você me prova que aqui está falando de juízo, de tribunal e de Rosh Hashanah? Só porque está escrito hoje? Mas se você for dentro da gemátria, se você for dentro dos códigos bíblicos, se você for dentro das 70 faces da Torá, a palavra hoje nesse texto é Rosh Hashanah. Fica difícil de às vezes você explicar isso para um leigo, para alguém que não tem um conhecimento de causa, ok? Mas você que está assistindo, você que está presencialmente aqui, você que está aí pela live, aprenda para ensinar. Quando ele diz estar de pé, é porque se refere que você estará diante do Dai Ha'amet. O que seja aquela frase? O justo, o juiz da verdade. Aquele que governa todo o universo. Estar de pé significa o justo juiz está entrando na corte. Então olha como que o versículo, olha o que está escrito nesse versículo, que não dá para você ler, não está literalmente aqui. O literal aqui, o vocês estão de pé hoje, nada a ver com Rosh Hashanah, nada a ver com tribunal, nada a ver que um juiz está entrando na corte. Concorda comigo até aí? E é por isso que é difícil interpretar texto. Porque não é isso que está escrito aqui. Mas se você vai lá dentro dos originais, se você vai dentro do contexto hebraico, dentro das letrinhas quadráticas, quando você vai dentro do
da parte mais leve que nós estudamos, que é o drash. São os 4 níveis de interpretação de texto, não é? Que é o literal, e vem depois, vem o sod, vem as revelações, que estão todas inseridas aqui atrás do texto. Quando você não pega isso dentro de uma visão, dentro de uma interpretação judaica, jamais você vai entender o texto, jamais você vai conseguir explicar para alguém isso. Estar de pé também significa o tribunal, no dia do juízo. Estar diante, quando ele diz assim, ó, todos vocês diante de Hashem. Se você tem um processo na justiça, vamos dizer criminal, vamos agravar, um processo crime contra você. Você sai da sua casa tranquilo, olha lá na agenda e fala, tem um processo amanhã, lá na 3ª vara criminal. Eu acho que crime se trata na 3ª vara. Lá na 3ª vara tem um processo lá. Estou indo lá. Quem que é seu advogado? Não sei não. É assim que você vai? Não. Você, 15 dias, 10 dias, 20 dias antes, doutora, é assim? Senta com o seu advogado? Bem antes, né? Bem antes, senta com o advogado, fala tudo para ele o que foi que aconteceu realmente. O advogado vai te instruir como proceder, como falar. Porque se você chegar diante do juiz lá e falar assim, e aí, mano, tá de boa? Foi preso. Você não foi preso por causa do crime, foi por causa do desacato, falta de respeito com o juiz. Então o que está dizendo as escrituras? Aqui está dizendo estar de pé, meu filho, estar diante, ou melhor, estar diante é você se preparar no período de um ano que se passou, para quando chegar no tribunal, que é amanhã, você esteja apto a entrar e dizer, Hashem, cheguei em Rosh Hashanah. Baruch Hashem, muitos morreram antes. Não tiveram tempo. Então você já glorifica ele de ter chegado em Rosh Hashanah, no ano novo. Estar diante é que você consultou seu advogado. Quem é o advogado? Yeshua, Mashiach. Esse ano foi o ó Senhor. Eu briguei, eu xinguei. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, eu sei disso. Senhor, eu escandalizei. Eu fiz o que não podia um Yehudi fazer. Senhor, aquele cara cortou a minha frente no trânsito. Eu falei para ele, oi abençoado. Lembra que você falou para ele? Você não mostrou nenhum dedo. Você fez assim, shalom. Você não quis descer do seu carro e dar uma voadora? Não, de jeito nenhum. Aquele caixa que te atendeu mal quando você chegou na loja, aquela vendedora que te ignorou quando você entrou para dentro, que você estava saindo do trabalho, ela olhou de cima e embaixo e pensou daquele jeito que alguns pensam, não são todos, é claro, mas olha de cima e embaixo e fala, você não vai comprar nada. Então olha lá, você tem que fazer uma introspectiva, examinar-se, você tem tempo para isso, 1 ano, para ser mais preciso, 1 ano para se preparar e chegar no tribunal, 1 ano para se conter e barrar o Yetzer, o Yetzer Hará, sabe aquele lado mal seu? Eu sei que aqui não tem ninguém com isso, mas examinar-se, interiormente. Diante também significa apagar as manchas geradas pelo pecado. Ei, coloquei essa frase aí, depois eu fui pensar, né? Apagar as manchas geradas pelo pecado. Então, cada tipo de pecado gera um tipo de mancha diferente. Tem mancha que você tem que usar talco para tirar. Tem mancha que você tem que passar limão. Tem mancha que você usa um sabão comum. Tem mancha que só detergente.
Tem mancha, que já é aquele sabãozinho caro que vem num potinho rosa. Não posso falar o nome, porque senão eu vou querer receber. Quando me disseram que aquilo era bom, mancha. Tira a mancha. Mas lá está escrito na embalagem, 20 minutos. Porque com 20 minutos tira a mancha, até tempo tem para tirar a mancha. Ou seja, conforme o pecado, conforme o tamanho da mancha, é um tempo para ser removido. Olha que perfeito que é isso. Dependendo do tamanho da mancha e da profundidade dela para entrar na trama das linhas, demora muito mais. E tem manchas que, dependendo do produto que manchou o tecido, nunca mais ela sairá. Você rasga o tecido, mas não remove a mancha. Então aqui está muito profundo esse negócio. Conforme a mancha que você chegar em Rosh Hashanah para apresentar, se foi muito profunda, toma cuidado. Nem rasgando o tecido, remove tais manchas. É profundo isso aí. Esse negócio é forte. E uma das coisas que mais chama a atenção do Eterno, que é o que precisa haver, é o arrependimento, que é um dos maiores mandamentos. O que é um arrependimento? Arrependimento é você realmente reconhecer que você errou. Você faz uma techuvá, faz um retorno, volta, recua, pede perdão para quem você ofendeu, pede perdão para Hashem, e amanhã você não pode fazer de novo. Tem que diminuir na intensidade, ainda que faça. Se ontem você brigou dizendo, cala a boca! Aí no outro dia você reconheceu que você tinha errado. Se na semana que vem acontecer uma briga dessa, e você quiser falar o cala a boca, você fala, cala a boca. Ó, como melhorou? Que calada fina. Você foi fino. Você baixou o tom. Reconheceu que precisa mudar. Agora você pede perdão. Faz 30 tefilot, ora a semana inteira, 15 jejum. Passa 2, 3 semanas. Grita dentro de casa, xinga tudo que os vizinhos tudo estão ouvindo. Que modificação, que mudança teve essa pessoa? Que evolução que teve? Não teve. Se não voltou na mesma posição, desceu ainda mais alguns degraus. Concorda comigo? Livro de Iov. Rosh, como que eu provo para alguns amigos que tudo isso fala de Rosh Hashanah? Guarda essa ministração aí para você explicar para os seus amigos. Olha lá, Iov, capítulo 1, versículo 6. Está falando de Rosh Hashanah. No livro de Jó, no livro de Iov, está falando de Rosh Hashanah. Olha como começa o versículo. Aconteceu que um dia, Rosh Hashanah. Como você deduz isso? Ou como você chega com que critério você usa para entender que realmente que fala de Rosh Hashanah? Olha lá, olha o que está escrito no texto. Eu sempre disse que isso aqui era um Shabat. Olha o que está escrito. Quando os filhos de Deus vieram servir a Hashem, no meio deles veio Rassatan. Hashem perguntou a Rassatan, de onde você tem vindo? Rassatan respondeu a Adonai, de rodear a terra, vagueando aqui e ali. Deixa eu esclarecer um segredo para vocês. Olha o que diz os Midrashim. Olha o que respondeu Rassatan. De onde você está vindo? Rassatan respondeu, de rodear a terra. Não dá-nos a impressão que ele está falando do planeta? Não é isso? Não é o primeiro impacto que você tem? Rassatan está dizendo que está vindo de rodear a terra, o planeta. Mas quando você vai dentro dos estudos, quando você vai dentro dos Midrash,
quando você vai tentar esclarecer o que está escrito ali nos códigos bíblicos, ele diz: estou vindo de analisar o Eretz. Não é a Terra, planeta. Estou vindo de examinar Eretz Israel. Ele veio para acusar o povo santo de Deus. Hashem, como é muito sábio, olha o que ele faz. Ele olha para Satã e diz: se você estava circulando a terra, você deve ter observado nos seus passeios por lá, que tem lá na terra, um justo, um tzadik, chamado Yov. E Hassatam sabia que havia um ponto que Yov podia ser pego, numa acusação. Raciocina, pensa, respira. O que eu estou falando para você é muito sério. Ele veio no dia do quê? De Rosh Hashanah. Por que todos os filhos estavam reunidos? Porque o tribunal estava montado. O tribunal do júri estava montado. Os Malahins tinham sido chamados para a corte. Aparece no meio deles um também que é filho, que é Hassatam. E ele vem para acusar no dia da corte o Eretz, a terra. Israel, o Eterno, na sua sabedoria infinita, olha para ele e fala: você viu lá embaixo um justo? Yov. Ele parou, pensou, falou: vi. Só que ele não é tão justo assim. Se eu tocar nele, ele te nega. O que aconteceu nessa conversa? Hashem desviou o foco de Hassatan do Eretz Israel e focou em Yov. Livrou uma nação para discutir sobre um homem. Forte, com força, isso aqui. Aí focou em Yov. Desfocou o povo santo, que ele foi lá para acusar. Tribunal, Rosh Hashanah. Chega o bonitão lá, estava rodeando a terra, o Eretz. Você estava lá rodeando o Eretz. Mas você viu o meu servo Jó? Assunto nada a ver. Mudou totalmente o tom. E ele entra numa alegria porque ele fala: esse também eu vi. Esse aí também eu vi. Mas não é tão justo assim, que se tu provares ele, permitires que eu prove ele te nega. Esse desfoque fez com que Hassatan desviasse o alvo, o objetivo principal. Mas você poderia me perguntar: nossa, mas por que Deus permitiria? Porque Yov estava debaixo de um problema gravíssimo. Estava em Rosh Hashanah e ele não havia reconhecido que tinha errado nesse ano que estava passando. E qual que era o erro dele, que foi apresentado na corte? Iov 3:24 está explicando qual que era o erro dele. Pois o que eu temia me sobreveio. O que eu receava aconteceu comigo. Falta de confiança no Eterno. Falta de emuná. Sabe quando você olha para a sua empresa? Sabe quando você olha para a sua vida? Sabe quando você olha para o seu casamento? Sabe quando você olha para as suas finanças? E você olha para dentro de você e fala: a coisa está ruim, eu não estou dando conta de administrar, eu não estou indo bem, meu casamento está mal. Você está esquecendo que precisa ter emuná. Tem que pôr a cabeça no travesseiro, dormir e descansar em paz. A batata pode estar assando para todos os lados para mim.
eu deito e durmo. Se eu não crer que Hashem está administrando, está abrindo porta e fechando porta, está cuidando, me dando graça, saúde, me dando vida, quem me garante quantos dias eu vou viver ainda? Quem me garante? Quem me garante quantos meses eu vou viver? E se eu ficar um louco assim, um religioso, um aloprado, e eu ficar aqui dentro dessa bait igual um religioso, igual um doido, e eu não durmo, e eu fico preocupado com quem entra, com quem vai, com quem posta no YouTube, no Facebook, quem me ataca, quem deixa de atacar. O que vai acontecer comigo? Vou desviar o foco. Vou parar de olhar para o Eretz Israel e vou começar a olhar para Iov. Olha como é forte isso. Olha como é forte isso. Vocês estão começando a perder o alvo, o foco de vocês. Muitos de vocês. E pode ver que é uma sucessão. Quando acontece com um aqui dentro dessa carrala, acontece com 2, com 3, com 4, com 5, todo mundo igual. Esse mês que passamos aí, vários aqui dentro passaram o mesmo problema. Administrativo. De cuidar dos seus bens, que seja da sua casa. Não precisa ser da empresa, não. De cuidar da sua casa, dos seus bens, da sua empresa, dos seus funcionários. Por quê? Porque perdemos o alvo, o objetivo. Deixamos de confiar. Sabe quando é que você começa a perder? Quando você põe assim no seu coração: quem vende sou eu, quem administra sou eu sou inteligente, eu faço a coisa funcionar. E toda vez que eu subia nesse altar, eu subia aqueles degrauzinhos dizendo assim: eu não sou inteligente, não sou eu que faço, não sou eu que falo e não sou eu que tenho. É tu que tem, é o Senhor quem faz e é o Senhor é que é sábio. Então usa-me. O dia que eu colocar na minha mente que eu administro essa casa e que ela anda conforme as minhas regras, já não sou eu mais que administro. Ou melhor, não é mais Hashem que administra, sou eu. Que nós temos que ter a sensibilidade é de ouvir o Ruach HaKodesh mostrar para você o caminho que você deve andar. Senhor, devo ir por aqui? Não. Tem hora que alguém me pergunta: o senhor já fez isso? Não, não fiz. Por que não fez? Porque eu estou esperando o Eterno falar comigo. Eu espero ele falar comigo. Eu não dou um passo. Eu fico aguardando. E o medo de tropeçar e cair com o nariz no chão? Você tem que fazer a mesma coisa, aprender a ouvir o Ruach HaKodesh. Aprender a ouvir a ele, qual o caminho que ele quer que você siga. Orochi, mas faz 2 anos que eu estou esperando ele falar comigo. Ué, mas tá tranquilo, 2 anos é pouco demais. Tem coisas na minha vida que eu esperei 10 anos. Tem coisa na minha vida que eu esperei a vida toda. E nem por isso eu recuei, nem por isso eu desanimei. Há um tempo determinado para cada coisa, você precisa aprender esse detalhe. Então o que está dizendo aqui? Que aconteceu que um dia, quando os filhos vieram para o tribunal, vieram para o Rosh Hashanah, e no meio deles veio Hassatan, e o Eterno pergunta a Hassatan: de onde você tem vindo? Eu tenho vindo de observar o Eretz. Estava vagueando aqui, ali, sabe aquele? Deixa eu te falar o que quer dizer essa frase aqui, ó, vagueando aqui e ali. É quando você chega perto de um fofoqueiro e você fala: e aí, tudo bem? A pessoa fala: tudo? Alguma novidade? Ela baixa o tom e fala: eu tenho um bafão para te contar. Ô, desgraça. É o vagueando aqui e ali. Se metendo onde não deve. O vagueando aqui e ali, entrando em assuntos que não lhe competem. Foi o que Hassatan disse para o Eterno. Eu estou de olho. Eu estou de olho numa galera aí. Primeiro em Israel. Aí o Eterno fala: mas você também tem visto o meu servo Iov. Tanto que estava com tudo pronto, a resposta estava pronta. Quando ele pergunta: você tem visto Iov? Permita-me que eu teste ele. Por que ele falou: permita? Eu já sabia do problema de Iov. E qual que era o problema de Iov? Não confiar no Eterno totalmente. O que acontecia com os filhos dele? Tem hora que você quer proteger seus filhos. O menino tem 15, 18, 20, 25. Você quer pular na frente. O que aconteceu com os filhos? Morreram.
Nem a oração do pai livrou. Nem a oração de um tzadik, de um justo, livrou. Aprenda com as escrituras. Se o teu filho não for, não buscar, não correr, não fizer a parte dele, nem você sendo um tzadik, você livra ele. Os filhos morreram. Ainda que o pai reivindicasse perdão por eles. Sacrifícios, holocaustos por eles. Então olha como é sério. Sacrifícios, holocaustos por eles. Então olha como é sério a situação. Então olha só. Iov disse o seguinte: aquilo que eu temia, eu não queria que meus filhos morressem. Eu não queria que eles pagassem o preço. Eu pensei que nos meus holocaustos, que nos sacrifícios que eu fazia com as minhas ovelhas, com os meus carneiros, eu acreditei que através desses sacrifícios eu livraria meus filhos. E não aconteceu isso. Mas eu já temia que isso podia acontecer. Ou seja, ele não confiava totalmente. E quantos de nós? Quantos de vocês? Tem dia que eu olho para vocês, vocês estão cabisbaixos, estão tristes. Rocha, essa semana está difícil. Está difícil. Machia disse o que para você e disse para mim? Você não aprendeu, não entendeu? Neste mundo tereis riquezas. Vão nadar em dinheiro. Não foi isso que ele disse. Ele disse, neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não vai ser fácil vencer. Mas não desista e não duvide. Se a sua emuná fracassar, vamos usar agora um termo mais claro. É impossível agradar o Eterno sem emuná. Eu preciso ter? Preciso. Tem dia que enfraquece? Enfraquece. Tem dia que você olha e você fala, meu Deus, como que eu vou vencer essa barreira? Tem dia que você saindo de casa para vir aqui, é difícil. Você sente dificuldade, é um peso. Mas você tem que vencer. Baruch Hashem, entenderam? Fui claro? Então vamos partir para o final. Malachim Beit, olha lá, Juízes 2, 4 do 11 até o 13. Olha aqui no livro de 2 Juízes, Reis, perdão, falando de Rosh Hashanah. Olha lá, um dia, Rosh Hashanah. É por isso que é tão difícil nós passarmos para os nossos amigos onde é que estão os textos. Você mostra um texto desse para a pessoa e fala, aqui está escrito um dia. Mas quando ele estava lá no sistema, ele nunca perguntou para o pastor dele por que isso, por que aquilo. Mas aqui, eles perguntam para a gente, por que está escrito um dia? Agora, onde é que está escrito isso? Olha lá. O que quer dizer isso? Ou melhor, um dia, Elisha veio em visita àquele lugar e subiu ao quarto superior para se deitar. E ele disse ao moço, seu servo, Gehazi, chame a Sunami. Esse é Eliseu e a história da Sunamita. Ele disse, chame a Sunami. Ele a chamou. Era dia de Rosh Hashanah. Dia do tribunal. Ele pergunta para Sunami, tá? Para Sunami, que tinha feito o que para ele? Um sobrado. Ele subiu ao quarto superior. Essa mulher construiu um apartamento para o profeta. Inteligente com força. Quem construiu um apartamento para o profeta? Ela foi lá e constrói um apartamento para quando o profeta peregrinando passasse por ali, tivesse onde descansar. Ele está passando por ali, ele nem comunica a ela. Ele chega e o quarto era dele. Ele simplesmente sobe para o quarto, fala para o seu servo, para o seu moço, o menino que estava sendo treinado para ser profeta, ele pega e fala assim para o seu moço, chama a Sunami. Ele a chamou. E quando ela chegou, os conceitos do Tanar são maravilhosos. Olha o que ele faz. Manda a irmã entrar aqui que eu vou pôr a mão na cabeça dela.
É isso que ele faz? Não? Ele fala assim para o moço. Ela já subiu? Subiu, já está aqui no piso superior. Então faz o seguinte, moço. Faz o seguinte, meu filho. Diga isto a ela. Ele não foi conversar com ela cara a cara. O profeta não chamou ela cara a cara. Mandou um recado. Diga a ela. Você nos mostrou uma das maiores mitzvot que existe na Torá. Você cumpriu uma das maiores mitzvot que existe no Tanar. Você cumpriu com a mitzvah de hospitalidade. Você não sabe o preço que tem você receber um profeta na sua casa. Um servo do Eterno na sua casa. Você não tem noção do tamanho da mitzvah que você cumpre quando você pega o servo, você pega o profeta e leva para sua casa e recebe ele lá. É uma das maiores mitzvot que existe. Quem ensinou essa mitzvah para nós? Essa mitzvah para nós? Quem? Abraham. A sua sucá ficava aberta dos 4 lados. E todo viajante que passava por ali, ele recebia. Porque ele sabia que era uma das maiores mitzvah. Inteligente. É por isso que nós somos filhos de Abraham. Não é? O rabino que teve aqui a semana passada falou: eu tenho que te colocar seu novo nome. Você tem que ter um novo nome. Falei, Baruch Hashem. Aí meu novo nome que foi registrado e já está sendo mandado para os Estados Unidos, para o Conselho Internacional, é Betzael Ben Abraham. Porque eu sou filho de Abraham, ele é meu pai. É o meu pai na minha emuná. O meu sobrenome é o nome dele. Entende? Isso é profético. Então olha lá o que ele diz. Você nos mostrou tanta hospitalidade. O que posso fazer? Escute o texto. Como você vai explicar um texto desse para uma pessoa? O que eu posso fazer para demonstrar a você a minha gratidão? Quer que eu diga alguma coisa a Hashem? Ao rei, por você? Ele está falando de Hashem? Ele estava falando do rei que governava naquela época. Você quer que eu leve ao rei o seu nome para você ser honrada? Quê? Você quer que eu apresente o seu nome, Tsunami? Você quer que eu apresente ao rei que está no império nesse momento, que está no governo nesse momento? Você quer que eu apresente o seu nome a ele? Porque a mitzvah que você cumpriu é gigantesca. O que ela responde? Não, profeta. Eu não preciso de nada. Eu estou bem. O que ela disse? O Hakadosh Baruhu tem me dado tudo. O profeta olha para ela, fala para ela chegar mais perto e diz assim: você já tem tudo? Tenho. Você é feliz? Sim. Mas tem uma coisa. Que o Senhor me disse que você não tem. O ano que vem, nessa mesma data, quando eu entrar nesse apartamento, você estará segurando um bebê.
Por que você pede desesperadamente uma coisa que o Eterno sabe que você precisa? Por que você está preocupado? Por que você perde a sua paz? Por que você entra em pânico, em desespero, se Ele sabe que você não tem o filho que Ele precisa te dar? Qual que é o filho? São seus bens materiais? Fica tranquilo, Ele vai te engravidar. O que é que você não alcançou ainda? O profeta, sem mesmo que ela abrisse a boca, já sabia o que lhe faltava. Por que você está preocupado? Você está diante do tribunal em Rosh Hashanah e a única coisa que você tem que dizer para o rei: eu estou feliz com tudo que o Senhor tem me dado. Mas se tu puderes, se for da tua vontade, se for da tua permissão, me conceda, segundo a tua vontade, isso, isso e isso. Não precisa chorar, desesperar, arrancar cabelo. Ele sabe o que você precisa e Ele vai te conceder. Tsunami não chorou, não implorou. Simplesmente era obediente. E o que ela fez antes de adquirir o menino, o bebê? Cumpriu as grandes mitzvot de Hashem. E uma dessas mitzvot fez um apartamento para hospedar o profeta. Ela não falou assim, ó o conceito errado que foi te ensinado, Senhor, o dia que eu ganhar muito, eu vou ser dizimista, Senhor, eu vou ser ofertante. O dia que eu tiver um carro, eu vou levar muita gente na carral. Errado. Deleta. Hashem honra. Não é quem promete. Ele honra quem faz. Vocês estão aprendendo o conceito, ou aprenderam o conceito errado. Primeiro você faz. E não precisa reivindicar. Porque no tribunal já vai ser deliberado a bênção para você. Perfeito. O que eu falei a semana passada? Qual o versículo-chave? Devarim 28:1. Se atentamente ouvires e obedeceres as minhas mitzvot. E o que Tsunami fez? Obedeceu. E alcançou. E olha que ela teve problema. Não é com ela que o menininho morreu? O menino morre. O menino já estava moço. Morre. Ela pega o garoto que morreu no colo dela. Coloca sobre a cama. Sai da casa dela. Passa pelo campo, onde o marido e os demais ali estavam trabalhando. E alguns deles perguntam, tudo bem? E ela fala, marido, eu preciso falar com o profeta. Ele olha para ela e fala assim, esposa, mas hoje não é Rosh Chodesh, não é um dia especial, não é um dia, o primeiro dia do mês, não é um dia de promessas, hoje não é um dia específico. O que acontece contigo? Ela, está tudo bem, eu só preciso ver o profeta. Já manda trazer para ela os cavalos, a carroça. E ela fala para o condutor, acelere ao máximo, só diminua a velocidade se eu pedir. E me leve até o profeta. Sem grito, sem desespero, sem arrancar os cabelos, sem pânico. O Eterno olha dos Shamaim e olha para aquela mulher e fala, o quê? Ela está firme, ela está mantendo a posição dela, a emuná dela não recua, a fé dela não recua, essa mulher confia totalmente em mim, eu vou tomar providência. O menino ressuscita.
O que você quer que ressuscita aí? Tua família? Teu matrimônio? É a tua empresa? O que é que está morrendo que você acha que já foi e acabou? Hã? Ei, tsunami! Desperta, porque os chofarotes do despertamento vão tocar amanhã. E você precisa estar acordado para receber de Hashem todas as brahotes que ele tem para você e para mim. Ok? Então era um dia de Rosh Hashanah, uma grande mitzvah. Dizer ao rei significa, é o dia do julgamento. Posso ir até o tribunal? Olha que perfeito. Olha que lindo. E nós terminamos no próximo. Malachim Aleph 20:19. Não é Bet, agora é Aleph. Olha lá. Micayahu continuou. O que está falando aqui? Em Malachim Aleph 20:19. Está falando de Rosh Hashanah. Como assim? Olha o que está escrito no texto. Eu terminei, estou encerrando. Olha o que está dizendo no texto. Micayahu, profeta Miqueias, continuou falando. Todavia, ouça a palavra de Adonai. Ouça o que Hashem tem para nos dizer. Eu vi Hashem sentado em seu trono. E também vi ele rodeado por todo o exército celestial. Uns à direita e outros à esquerda. O que o profeta viu aqui? Por que tinham anjos à direita e haviam anjos à esquerda? Por que todos os anjos não estavam simplesmente na frente? Por que havia uma comitiva de anjos à direita e havia uma comitiva de anjos à esquerda? O texto está dizendo, os anjos da direita são os defensores, os da esquerda são os acusadores. O plenário estava formado. Se tinha um grupo à direita e um grupo à esquerda, é porque o tribunal estava pronto e o juiz estava sentado no meio deles. Não está falando nada de Rosh Hashanah. Mas está falando tudo sobre Rosh Hashanah. Não está aqui nas letras, no literal. Mas nos segredos, o texto está narrando o dia de Rosh Hashanah. E para nós terminarmos, amanhã, quando você chegar aqui nessa Beit, estarão os anjos à direita e os anjos à esquerda. Em Bereshit 22:7. Isaac disse a Abraão, olha o que disse Isaac ao pai dele. Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai. Ele respondeu, aqui estou eu, meu filho. Ele disse, eu vejo o fogo, vejo a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão responde a seu filho, Hashem proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiram juntos subindo o monte. Lá, o monte Zion, onde iria ser oferecido. Que dia era esse em que Abraão leva Isaac para ser oferecido? Rosh Hashanah. O dia do julgamento. Isaac estava sendo levado para o tribunal. Estava sendo levado para o julgamento. Simbolizando a nação de Israel. Olha que coisa tremenda isso. Olha que coisa tremenda. Bereshit 22:11. Continuando. No entanto, o anjo de Adonai chamou e disse lá dos céus, do Shamai, Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. E ele disse, não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, pois agora eu sei que diante do tribunal de Rosh Hashanah, tu temes ao Eterno e foste aprovado mediante os malahim, aos juízes, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Você passou no teste e venceu o dia do julgamento. Forte com força. Mas teve que levar o filho, deitar ele e preparar a foice para degolar o pescoço dele. No último instante, quando ele levanta, alguém imagina que ele ia cortar? Com certeza. Com certeza. Quando ele levanta,
ele ouve uma voz lá do Chamai. Abraham! Abraham! Sim, Senhor. Jaca, a foice lá em cima, mirada na garganta do menino. Porque tem que ser por degola. Olha para trás de você. Lá atrás. Tinha um antílope lá, um cordeiro. Com o chifre preso entre os galhos. Abraão mata o animal. Coloca no altar. Pega o chifre. E dá o toque de Rosh Hashanah. Milimetricamente calculado, dia, hora e ano. Para o eterno não tem erro. Está preocupado com o quê? Ele sabe o dia, a hora, o ano, cada momento e cada instante. Quem cuida de você é Ele, não é você mesmo. E que o Santo, bendito seja, possa continuar cuidando de cada um de vocês. Abrindo portas onde não tem. Fechando porta que pode lhes trazer prejuízos. E possa cuidar de cada um de vocês. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.